E aí pessoal, tudo bom? A gente vai retomar geometria plana e construções geométricas, a nossa disciplina do primeiro semestre. A gente vai fazer uma revisão, né, dos 3 primeiros capítulos a partir de agora, tá bom? Então, o livro que a gente usa é o livro do professor João Lucas Marques Barbosa, aqui, Geometria Euclidiana Plana, da SBM, tá bom? A nossa sala virtual, ela está disponível a partir desse endereço aqui. Eu acho que a grande parte de vocês já estão matriculados, tá bom? O código da turma é esse aqui, tá bom? Eu vou enviar por e-mail para vocês, já está enviado. Então, uma breve retrospectiva, nós temos o seguinte: entre o dia 10 de fevereiro e o dia 18 de março, nós fizemos 20 horas, tá bom? Então, resta 60 horas para completar a disciplina. E esse restante dessas horas, dessas 60 horas, será dado entre o dia 29 de julho até o dia 21 de setembro, tá bom? Então, o que foi dado, né? Quais foram os assuntos vistos antes do isolamento social, antes dessa situação sanitária do Estado? A gente viu os axiomas de incidência e ordem. Nós vimos os axiomas sobre medição de segmentos e axiomas sobre medição de ângulos, tá bom? Inicialmente, a gente vai fazer uma revisão desses 3 conteúdos apresentados acima. A gente fará um trabalho relativo a esses assuntos, então vai ser a nota T1. E no restante da disciplina, nós vamos fazer mais 3 trabalhos, tá bom? A média será dada dessa forma: média aritmética dos 2 primeiros trabalhos e a média aritmética dos 2 últimos trabalhos, cada um constando 2 notas, e aí o sistema faz a média para vocês, tá bom? Então, sobre os axiomas de incidência e ordem, tá bom? Esse assunto aqui é relativo ao capítulo 1 do livro do professor Lucas, tá bom? Figuras geométricas elementares no plano, nós temos 2, que são os pontos e as retas, tá bom? O plano é constituído de pontos, tá bom? Pronto, o plano é constituído de pontos. As retas são subconjuntos distinguidos de pontos do plano. Então, as retas contêm pontos do plano. Esses pontos formam um subconjunto. Pontos e retas satisfazem axiomas, que serão apresentados a seguir. Então, a gente vai começar a apresentar os axiomas da geometria euclidiana plana, tá bom? Então, nós temos a primeira classe de axiomas, os axiomas de incidência. Qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Esse é o primeiro axioma de incidência. Dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Quando 2 retas têm o mesmo ponto em comum, diz que elas se intersectam ou que elas se cortam naquele ponto. Então, a gente tem esses 2 axiomas aí de incidência, ou seja, se eu te der 2 pontos distintos, passa uma única reta, tá bom? Então, nós temos a primeira proposição do curso. A proposição diz o seguinte: se eu tenho 2 retas distintas ou não se intersectam, ou se intersectam em um único ponto, ou seja, elas não podem se intersectar em mais de um ponto. Ou nenhum ponto, ou quando se intersecta em um único ponto. Então, sejam MN, uma provinha aqui, uma prova axiomática, sejam MN retas distintas. Eu tenho 2 retas, as retas M e N, retas distintas. A interseção destas duas não podem conter 2 pontos ou mais pontos. Por quê? Se contiver 2 pontos distintos, pelo segundo axioma de incidência, elas seriam coincidentes. Porque se eu tenho 2 pontos distintos, por esses 2 pontos, de acordo com esse axioma aqui, né, com o segundo axioma de incidência, dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém, o segundo axioma de incidência
fariam com que essas retas que inicialmente foram tomadas distintas fossem coincidência, o que é um absurdo. Portanto, essa interseção ou é vazia, ou seja, tem nenhum ponto, ou só tem apenas um ponto. Entendido? Então, está provada essa proposição. Nosso intuito aqui, nesse vídeo de revisão, não vai ser provar todos os pormenores, todas as proposições e teoremas que nós veremos durante esse vídeo aqui. A gente vai fazer um apanhado geral dessa revisão, né? Um apanhado geral do que foi visto em sala de aula, e eu vou deixar como uma referência alguns vídeos mais detalhados, tá bom? Para fixar as notações, a gente vai usar letras maiúsculas latinas para designar pontos e letras minúsculas latinas para designar retas, tá bom? Então, tem aqui essa representaçãozinha aqui, tá bom? Da reta N e da reta M, tá bom? Além disso, agora a gente vai começar a usar axiomas de ordem, né? Então, na figura abaixo, temos uma reta e 3 pontos, tá aqui. Tem uma reta, tá aqui a reta. Eu não coloquei a reta, não designei a reta M. E tenho 3 pontos, A, C e B. Com essa configuração aqui, de distribuição desses pontos, eu vou dizer que o ponto C localiza-se entre o ponto A e o ponto B. Tá bom? O ponto C localiza-se entre A e B. O primeiro axioma de ordem diz o seguinte, que dado 3 pontos distintos de uma reta, pronto, tá aqui, um e apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Então, é justamente esse localiza-se o ponto C. Se eu te der 3 pontos distintos, tá aqui, o A, C e o B, apenas um deles localiza-se entre os outros dois, que no caso aqui é o ponto C. Teremos a seguir uma definição que vai ser bastante útil para o decorrer do curso. Então, conjunto constituído por 2 pontos, A e B, e por todos os pontos que se encontram entre A e B, ou seja, se eu tirar o ponto A e o ponto B, e pego todos esses pontos aqui, juntamente com o ponto A e o ponto B, é dito o segmento AB. Então, vou representar o segmento AB por AB, tá bom? Quando eu falar o segmento AB, eu vou escrever apenas AB, tá bom? Sem nenhuma noção de geométrica aqui, tá bom? Além disso, se eu te der 2 pontos, A e B, então sejam A e B pontos distintos, o conjunto constituído pelos pontos do segmento AB, então tá aqui, e por todos os pontos C, tá escrito que B se encontram entre A e C, ou seja, eu vou pegar um ponto C bem aqui, onde está o mouse, aqui, ó. Vou pegar o ponto C. Se eu pegar todos os pontos que estão entre C e A, esses pontos vai ter pontos do segmento AB, mas vai ter pontos entre o ponto B e o ponto C. E se eu começar a afastar esse ponto C para a direita, né? Aqui, para a direita, esse segmento, que inicialmente era só o segmento AB, ele vai se estendendo. Então, o conjunto constituído pelos pontos do segmento AB e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C, é dito semi-reta de origem A, contendo o ponto B. A gente vai representar por SAB. Então, essa aqui é a semi-reta de origem A, contendo o ponto B. Observemos que 2 pontos A e B determinam 2 semi-retas. A semi-reta AB, ou seja, de origem A, contendo o ponto B, é essa que vai para a direita. E a semi-reta BA, que é a semi-reta de origem B, contendo o ponto A, que é a que vai para a esquerda. As quais contêm o segmento AB. Né? Visivelmente, a gente vê que ambas contêm o segmento AB. Então, nós temos essa proposição, que foi tratada ainda em aula, né? Mas, como eu falei e vou frisar e ratificar, no final vai ter uma referência para vídeos mais detalhados. É o seguinte, para as semi-retas determinadas por 2 pontos, A e B, nós temos que a união das semi-retas de origem A contendo o ponto B e de origem B contendo o ponto A é a reta determinada por AB. E a interseção dessas duas semi-retas é de fato o segmento AB. O segundo axioma de ordem, nós temos que dados 2 pontos distintos, A e B, sempre existe
existe um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Então eu posso ir seccionando o segmento, tá bom? Então a gente vai agora considerar uma reta M e dois pontos A e B que não pertencem a essa reta. Diremos que A e B estão no mesmo lado da reta M se o segmento AB não intercepta a reta M, tá bom? A definição, a gente vai dar a definição de semiplano agora. Então, seja M uma reta e A um ponto que não está em M. O conjunto constituído dos pontos de M e por todos os pontos B, tais que A e B estão do mesmo lado da reta, ou seja, não intersecta a reta, tá bom? É dito semiplano determinado por M contendo A. A gente vai representar esse semiplano por P. PM, a reta, e o ponto, né? É o semiplano. Daí, nós teremos o terceiro axioma de ordem. Então, a reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é a reta M. Tá bom? Ou seja, a reta M divide o plano em dois semiplanos. O semiplano superior, se você colocar essa reta horizontalmente, e o semiplano inferior. Então, para resumir a nossa discussão inicial, nós temos esses três axiomas de ordem. Dados os três pontos distintos de uma reta, um e apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Dados dois pontos distintos, A e B, sempre existem, um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é a reta M. Nós passaremos agora para os axiomas sobre medição de segmentos. Essa parte de axiomas de medição de segmentos é o que consta no capítulo 2. Então, o axiomas de medição de segmentos. Inicialmente, nós temos dois. A todo par de pontos do plano corresponde a um número maior ou igual a zero. Este número é zero se somente se esses pontos são coincidentes. Então, se eu te der um par de pontos, a esse par aqui está associado um número maior ou igual do que zero. Esse número, o número a que se refere esse axioma, é dito distância entre os pontos. O segundo axioma sobre medição de segmentos nos diz o seguinte: os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. Tá bom? Ao aplicarmos este axioma, o número que corresponde a um ponto da reta é denominado coordenada daquele ponto. Então, esse segundo axioma está me dizendo que existe uma função bijetiva, tá bom? Essa correspondência biunívoca, então está implícito aí uma função bijetiva entre os pontos e os números reais, de modo que a diferença entre esses números meça a distância entre os pontos. Se eu te der dois pontos, lá eu já sei que está associado a um número real. Está associado a um número lá. Um número maior ou igual do que zero. A tudo par. Mas eu posso colocar todos esses pontos sobre a reta dos números reais. Desde que o comprimento de um segmento AB é sempre maior ou igual do que zero, se A e B são as coordenadas das extremidades desse segmento, o seu comprimento, que eu vou representar assim, o comprimento do segmento, né, o comprimento entre o ponto A e o ponto B, será dado pela diferença, né, pelo módulo da diferença. Por definição de módulo, esse número aqui ele é sempre um número maior ou igual do que zero, né? E ele só vai ser zero quando A é igual a B. E quando as duas coordenadas forem iguais, é porque o ponto A coincide com o ponto B. O terceiro axioma sobre medição de segmentos me diz o seguinte: se o ponto C encontra-se entre A e B, então a distância, né, entre o ponto A e o ponto B é igual à distância entre o ponto A e o ponto C, mais a distância entre o ponto B e o ponto C. Tá bom? Então, isso aqui é um axioma, tá bom? Então, se eu te der dois pontos e um ponto estiver entre esses dois pontos, a medida do segmento AB nada mais é do que a soma das medidas dos segmentos determinados pelo A e C e B. Como uma proposição desses axiomas que a gente mostrou acima,
dado uma semi-reta de origem A contendo B, se considerarmos o segmento AC, de modo que AC é menor do que AB, então o ponto C estará entre A e B, tá bom? Então a gente já viu essa prova lá em sala de aula, mas a gente vai ter um vídeo no final que vai explicitar todas essas contas. Os números reais são ordenados pela relação menor do que, ou pela relação maior do que. E faz sentido dizer-se que o número C está entre A e B quando o A for menor do que o C e o C for menor do que o B, ou vice-versa, tá bom? Então, com base nessa noção, a gente tem o nosso primeiro teorema. Sejam A, B e C pontos distintos de uma mesma reta, cujas coordenadas são respectivamente os números reais A, B e C. Tá aqui. O ponto C está entre A e B, se e só se o número C está entre A e B. Então, a gente tem esse teoremazinho aqui. Com esse teorema aqui, a gente define o que seria o ponto médio de um segmento. Então, se eu te der dois pontos distintos, esses dois pontos distintos vão determinar um segmento, né? Um ponto C deste segmento é ponto médio se a medida de AC é igual à medida de CB, ou seja, ele esse ponto divide o segmento pela metade. Como uma consequência dessa definição e das propriedades supracitadas, nós temos o seguinte teorema. Um segmento tem um único ponto médio. Então, se eu te der um segmento, esse segmento tem um único ponto médio. Para finalizar, a gente vai dar a ideia desse lugar geométrico, né? Aqui, então, uma definição desse lugar geométrico. Então, se eu te der um ponto A do plano, e se eu te der um número real positivo, tá aqui, o círculo de centro A e raio R, ou seja, esse raio aqui é R, é o conjunto dos pontos constituído pelos pontos B, de modo que a distância entre A e B é igual a R. Então, o círculo é essa partezinha aqui, ó, é essa linha, tá bom? Essa linha. Essa é uma anotação que está presente no livro do Lucas. Podemos traçar um círculo com qualquer centro e raio. Isso aqui é imediato porque existe uma correspondência, né, entre os pontos do plano e os números reais. Tá bom? Um ponto C que satisfaz AC menor do que R, ou seja, a medida de AC é menor do que o raio, é dito estar dentro do círculo, ou seja, são pontos dessa região aqui, onde o mouse está aqui, ó. São pontos dessa regiãozinha aqui. Caso contrário, ou seja, quando a medida do segmento for maior do que o raio, C é dito estar fora do círculo, tá bom? Então é nessa regiãozinha aqui. O conjunto dos pontos que estão dentro do círculo é dito disco. Então, os pontos que estão aqui dentro do círculo é dito disco de raio R e centro A. O segmento de reta ligando um ponto que está dentro do círculo, ou seja, no disco, com um ponto que está fora do círculo, ou seja, aqui representado por B, sempre tem um ponto em comum com o círculo. Isso aí é também simples de ver. Por fim, a gente vai falar sobre axiomas de medição de ângulos. Bom, definição. A gente vai chamar um ângulo a figura formada por duas semirretas com a mesma origem, tá aqui, a semirreta AB e a semirreta AC tem a mesma origem. E essa notação aqui, e essa regiãozinha aqui, ó, essa figura aqui, a gente vai chamar de ângulo, tá bom? Então, o ângulo, ele é o que está na parte interior dessa figura, tá bom? Porque existe um outro ângulo aqui para fora, né, ó. Mas o ângulo aqui que a gente vai considerar é o ângulo na parte interior dessa figura. Essas semirretas são ditas lados do ângulo e a origem em comum, ou seja, o ponto A é o vértice. Note que pela notação a gente já bota o vértice aqui, ó. O A sendo o vértice, eu boto um chapéu aqui, tá bom? O ângulo formado por duas semirretas distintas de uma mesma reta é dito um ângulo raso, tá bom? Então, se eu tenho duas semirretas distintas de uma mesma reta, o ângulo lá é raso. Então, o primeiro axioma sobre medição de ângulos.
nos diz o seguinte, que todo ângulo tem uma medida maior ou igual do que zero. A medida de um ângulo é zero se somente se ele é constituído por semirretas coincidentes. Note que esse axioma e os outros que virão sobre medição de ângulos são axiomas análogos aos axiomas de medição de segmentos, tá bom? Então, de acordo com esse axioma aí, eu posso, se eu te der o ângulo sempre tem uma medida maior ou igual do que zero, tá bom? A definição, diremos que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano e se sua origem for um ponto da reta que o determina. De acordo com essa definição, nós temos o segundo axioma. É possível colocar uma correspondência biunívoca entre os números reais entre 0 e 180 e as semirretas da mesma origem que divide um dado semiplano, de modo que a diferença entre estes números seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Então eu tenho esse axioma. Então esse axioma está me dizendo que eu consigo, no mesmo semiplano, entre todas as semirretas, botar uma correspondência biunívoca entre os números entre os números reais entre 0 e 180. Ao fazer tal correspondência, chamamos um número que corresponde a uma dada semirreta de coordenada da semirreta. E se eu tiver se A e B forem essas coordenadas, a medida do ângulo A ou B, ou seja, a medida do ângulo formado por A ou B, é A ou B. A ou B é a diferença modular. É essa diferença aqui entre módulo aqui. Note que módulo, mais uma vez, é maior ou igual do que zero, então eu tenho isso. Tá bom? Então esse cara aqui é um número maior ou igual do que zero. Se eu tiver três semirretas de mesma origem, ou seja, a origem O, então eu tenho a semirreta de origem O contendo A, a semirreta de origem O contendo B, a semirreta de origem O contendo C. Se o segmento AB interceptar a semirreta OC, diremos que a semirreta OC divide o ângulo AOB, tá bom? O axioma sobre medição de ângulos nos diz o seguinte: se uma semirreta OC divide o ângulo AOB, então AOB, aqui está faltando um B, AOB, B de bola, nada mais é do que a soma de AOC mais COB. Isso é bem intuitivo, né? Então, se você tem um ângulo e tem uma reta que divide esse ângulo, o ângulo nada mais é do que a soma dos ângulos que apareceram, né, nessa divisão que você fez com a semirreta. Dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas for 180 graus, isso é uma definição clássica, e quando duas retas distintas se interceptam, formam-se quatro ângulos, né? Ó, tá aqui o ângulo AOD, o ângulo AOB, BOC, COD. Então formam-se quatro ângulos. Os ângulos AOB e DOC são ditos opostos pelo vértice. Além disso, esse ângulo aqui, AOD, os ângulos AOD e BOC também são ditos opostos pelo vértice, tá bom? Então tem ângulos opostos pelo vértice. De acordo com o que a gente viu anteriormente, a gente consegue facilmente provar essa proposição, que ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida. E um ângulo cuja medida é de 90 graus é dito um ângulo reto. Quando duas retas se intersectam, se um dos quatro ângulos formados for reto, então todos os outros ângulos serão retos. E neste caso diremos que essas retas são perpendiculares. Note, vamos supor que o A ou B seja reto, tá bom? Ou seja, esse A ou B aqui seja um ângulo de 90 graus. Desde que o DOC é um ângulo oposto pelo vértice de A ou B, então esse ângulo também é de 90 graus, tá bom? Mas note, essa reta aqui, que contém os pontos A e C, eu tenho duas semirretas, né, aqui, semirretas distintas. Eu tenho a semirreta OA e eu tenho a semirreta OC. Desde que o ângulo entre essas semirretas é um ângulo de 180 graus, e pelo que a gente já viu, esse cara aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui, o ângulo AOD, também será de 90 graus. Dado que
o ângulo aí é raso, ou seja, a medida desse ângulo aí é 180 graus. Mas o que eu acabei de provar é que o ângulo AOD, ele é de 90 graus. Desde que BOC é oposto pelo vértice de AOD, então esse cara também é de 90 graus. Ou seja, se um desses caras for de 90 graus, se um desses quatro ângulos aqui for de 90 graus, todos os outros serão de 90 graus. E por fim, nós temos, para finalizar essa revisão, nós temos o seguinte, que por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a esta reta, tá bom? Então, esse teorema é de existência e unicidade. Você prova que existe e após prova-se a unicidade, tá bom? Então, como eu falei inicialmente no vídeo, eu vou colocar esse... Para aprender mais, existe esse endereçozinho aqui no YouTube. Existe 3 vídeos contidos nesse endereço aí, tá bom? Esses 3 vídeos detalham mais de sobremaneira tudo que a gente falou, tá bom? Sobre esses axiomas inicialmente. Esses 3 axiomas, né? Esses 3 capítulos farão parte do nosso primeiro trabalho, tá bom? E a dica que eu dou para vocês é que estude todos os dias e que tenham todos bons estudos.